Deus seja sempre louvado. O Senhor pôs no meu coração a sua palavra em Tiago, capítulo 3. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, vejamos a seriedade, a gravidade e o que as palavras que saem da nossa boca podem causar. O apóstolo Tiago diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Tem muitos mestres por aí. E cada um dita as suas normas, a sua maneira de viver, cada um dita as suas doutrinas. Mas veja a seriedade das palavras que saem da boca. Diz aqui que todos tropeçamos em muitas coisas. Então todos nós tropeçamos em palavras. Tropeçamos naquilo que falamos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, se a pessoa consegue domar a sua língua, ela também consegue domar os desejos da carne, as vontades, a concupiscência. Ela se torna mais espiritual. Tem um ditado que diz que aquele que fala demais dá bom dia ao cavalo. Em Provérbios diz que aquele que fala muito tem perturbação. A palavra de Deus diz também em Eclesiastes 5 que quando nós chegarmos diante de Deus, sejam poucas as nossas palavras. E as palavras, elas podem perverter as pessoas. Elas podem fazer com que a pessoa se enfraqueça. Está escrito em Romanos 14 que se por causa das minhas atitudes o meu irmão se enfraquecer na fé, se por causa de carne o meu irmão vai se enfraquecer, então eu não vou comer mais carne. E nós vemos irmãos por aí, muitos que ficam propagando o leve trás, que falam de igrejas, que falam de irmãos, que usam as redes sociais para causar divisão, para trazer difamações, coisas que, ao invés de edificar, afasta a pessoa mais de Deus, coloca dúvida na sua mente. Temos que pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz que, enquanto os filhos de Deus dormiram, Satanás semeou o joio. Então, dentro das igrejas vai ter problemas. Em qualquer ministério vai ter problemas. O Senhor Jesus disse: ai daqueles pelo qual vêm os escândalos.
Então a igreja ela se corrompeu na face da terra. Isso desde muito tempo, desde o princípio do evangelho, desde os primeiros cristãos. Aí entrou a igreja e a Roma se apostatou, Roma se apossou do evangelho e aí começou a se corromper por dinheiro e teve muitas igrejas em toda a terra e muitas começaram bem e depois se desviaram. Muitos começaram falando certos discursos, mas depois tropeçaram naquilo que falaram. Então, meus irmãos, sempre vai haver isso. Enquanto existir o homem, sempre vai haver a corrupção em todas as áreas, seja na parte política, seja na parte civil, na parte jurídica, seja na parte religiosa, igrejas. Sempre vai haver a corrupção. Mas Deus ele nos alerta, nos ensina pela palavra dele que nós temos que ter cuidado com as palavras que a gente fala, com aquilo que a gente dissemina nas redes sociais, na internet. Não viver expondo as nossas vidas, contando as coisas, falando, trazendo, fazendo fofocas, o leve traz. Isso não vai edificar as pessoas. Isso vai trazer escândalos. Isso vai trazer destruição na vida da pessoa, como alguém que pega uma sacola de papel picado e vai numa montanha, no alto da montanha, e ali ela joga aqueles papéis e o vento espalha por todo lugar. E como que ela vai voltar a trazer de volta, a recuperar aqueles papel picado que foram jogados, que o vento espalhou? Assim são as nossas palavras, meus irmãos. Aquilo que sai da nossa boca se espalha rapidamente, ainda mais hoje com a tecnologia das redes sociais. E isso vai cair no ouvido de uma pessoa que já está fraca na fé. Isso pode fazer com que a pessoa ela venha achar que todas as igrejas são assim, que o evangelho é isso. E o nome de Deus é blasfemado, como está escrito na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2. E o nome de Deus é blasfemado, é escarnecido por certos falatórios que corrompem a pessoa, por fofocas que trazem divisão, que trazem desvio na fé, apostasia. Como estamos vivendo hoje, a apostasia. Então, meus irmãos, sejamos prudentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente dissemina, transmite na internet, em redes sociais. Vai edificar, meu irmão, aquilo que ele vai ouvir? Vai aproximar ele mais de Cristo? Ou vai fazer com que ele se enfraqueça? Se por causa de carne o meu irmão se enfraquecer, o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, nunca mais comerei carne. Será que você, meu irmão, será que nós estamos fazendo o nosso irmão tropeçar na fé? Com as nossas atitudes, com palavras? Será que estamos edificando nossos irmãos? Fazendo com que eles se aproximem mais de Cristo, que se arrependam dos seus pecados? Ou estamos fazendo com que eles se desviem da fé? Voltem para o mundo, se apostatem da fé. E aqui diz o apóstolo Tiago, ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo com um simples freio na boca do cavalo. Aquele que está montado no cavalo, ele consegue dirigir todo o seu corpo. Será que Deus tem que colocar um freio? Não sejais como a mula, diz a palavra de Deus, a qual precisa de freio, de cabresto. E Deus não quer fazer isso, meu irmão, minha irmã. Mas ele diz, ai de vós, pelo qual vier os escândalos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho, atada no pescoço, e lançar nas profundezas do mar, do que trazer escândalo a um desses meus pequeninos, fazer eles tropeçar. Que sejamos, meus irmãos, uma bênção na vida dessas pessoas, instruindo a palavra de Deus, fazendo com que elas venham se aproximar de Cristo e não se afastar, trazendo os problemas de dentro da igreja
para fora. O apóstolo Paulo diz: vocês têm causa, vocês podem resolver estas causas suas dentro da igreja, com o ministério, mas vocês levam lá para os tribunais. Que coisa feia! Como a igreja de Corinto era carnal, meu irmão, minha irmã. 1 Coríntios 3, um dizia sou de Paulo, outro dizia sou de Apolos. Não é assim que sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, ciúmes, discussões. Não é assim que sois carnais? E levam isso para os tribunais, as causas que vocês poderiam resolver junto com vocês mesmos. Vocês vão julgar os anjos. Não conseguem resolver as coisas mínimas? Não conseguem dar solução às pequenas coisas? Tem que arrastar para os tribunais? Tem que levar para a internet, fazer fofoca? Que coisa feia, meu irmão, minha irmã. Será que Deus se agrada de ver nossas atitudes assim, fazendo fofoca em redes sociais? Difamando igrejas, falando mal de ministérios, de irmãos, trazendo os problemas que tem dentro das igrejas. Isso sempre vai ter. Trazendo lá para as pessoas verem, para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus se escandalizarem e não se converterem, porque vê que esse leve traz essas fofocas em redes sociais, está fazendo com que as pessoas não professem a fé em Cristo. O nome de Deus está sendo blasfemado. Qual o fruto que estamos dando, meu irmão e minha irmã? Agindo desta forma, isso não agrada a Deus. 6 coisas o Senhor aborrece, em Provérbios 6, versículo 16, mas a 7ª, a sua alma abomina. Aquele que causa dissensão entre os irmãos. Aquele que está causando escândalo, trazendo fofocas, enfraquecendo a fé dos outros. Ore por essas igrejas, meu irmão, minha irmã. Faça diferente. Ore por eles. Vamos orar pelas igrejas. Vamos orar pelas igrejas que se apostataram. Vamos orar por esses líderes, para que Deus abra suas mentes. Vamos orar por eles, meus irmãos. Vamos fazer diferente. Vamos ser a luz do mundo. Vamos ser o sal da terra. Temperar esta terra, ser a diferença, dar frutos. Porque essas atitudes não agradam a Deus, agrada ao inimigo, meu irmão, minha irmã, agrada ao diabo. Ele que se agrada de ver isso. A nossa língua ela é inflamada pelo inferno, ele inflama. Ele joga um contra o outro. O reino dividido, ele não subsiste. O reino de Satanás é organizado. Ele quer desorganizar o reino de Deus, a igreja. O reino dividido, ele não subsiste, ele não tem força, ele não prevalece. Ele se enfraquece quando um está contra o outro. Ao invés da igreja estar unida, ela está desunida, trazendo dissensão. Ao invés de orarmos uns pelos outros, estamos trazendo contendas, divisões. E aqui diz que o cavalo ele é dominado por um freio na sua boca. Tem um salmista que orou assim: Senhor, coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Em outra palavra ele diz: enquanto o ímpio estiver diante de mim, enfriarei a minha boca, enfriarei os meus lábios. A minha língua não falará. Salmo 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas. A minha boca vai falar no tocante ao rei, aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Palavras que edificam, palavras que fortalecem meu irmão e minha irmã. Palavras que trazem vida, palavras que convertem, que trazem o arrependimento. Palavras que trazem edificação para o meu irmão. Tudo que for para edificação, tudo que for para melhora, isso é agradável a Deus. Mas o que for para destruição, a boca destrói. É uma fagulha no mato seco. Veja como que está o Brasil. Está sendo incendiado por muitos atos criminosos.
E veja que uma pequena fagulha incendeia um grande bosque, diz o apóstolo Tiago. Incendeia, pega fogo em tudo, destrói tudo e depois não tem como voltar atrás. E como vai fazer depois para recuperar o que foi perdido? Como que vai fazer, meu irmão e minha irmã? E aqui ele fala, vede também os navios, que sendo tão grandes, navio enorme no meio do oceano, e são levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, um pequeno leme do navio que é enorme em comparação ao tamanho do navio, o leme é pequeno. E ele consegue dirigir todo aquele navio enorme com um pequeno leme. Assim é a língua, meu irmão. Nós podemos dirigir o nosso corpo inteiro através da nossa língua. Ou podemos nos afundar de vez no mar da perdição eterna. Ou dirigir a nossa vida rumo a Jerusalém celestial. E lá só entrará nos céus aquele que é limpo de mão e puro de coração. Salmo 15. Aquele que não difama o seu irmão às escondidas. Aquele que não faz mal ao próximo, nem denigre ele, nem danifica ele com a língua. Esse habitará nas alturas, Isaías 33, versículo 15. Mas aquele que difama, em 1 Coríntios 6 diz que o maldizente não tem parte no reino de Deus, ele não herdará o reino de Deus. O maldizente, aquele que fala mal, aquele que usa a sua língua para o mal. Ao invés de usar a sua língua para edificar, ele usa a sua língua para destruir o seu próximo, para falar mal, para trazer divisões, fofocas, falatórios. Isso não edifica. Isso destrói, porque esse pequeno leme aqui, se o piloto ali, o marinheiro não souber governar, ele afunda o navio, ele bate no iceberg, ele bate no outro navio. Como vemos o Titanic que afundou. Então, meus irmãos, o Titanic era tão grande e afundou. Então, o nosso navio ele pode se afundar pela nossa própria língua. A gente pode governar bem o nosso corpo e chegar até os céus, chegar até a Nova Jerusalém, ou podemos naufragar a nossa fé. E muitos naufragaram na fé por causa de conversas. Por causa da língua, por causa de palavras que corroem como gangrenas, como gangrena, diz o apóstolo Paulo. Muitos se desviaram da fé, naufragaram na fé por causa de falatórios inúteis, diz o apóstolo Paulo. Falatórios inúteis faz com que a pessoa se desvie e ela passa a ver, começa a ver as igrejas e fala, igreja nenhuma tem crédito mais, então não vou mais em nenhuma. Ah, por que você não vai? Ah, porque o fulano falou mal daquela igreja. O fulano falou mal daquele ministério, daqueles líderes de igrejas. Então não vou em lugar nenhum mais. E a pessoa se afasta da igreja, mas ela não se afasta só da igreja, do corpo de Cristo. Ela se afasta de Deus porque ela se enfraquece. É como uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagando. Ela não tem forças mais. E a palavra de Deus diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ou seja, aquele que se separa, ele tem o seu próprio interesse. Será que o interesse dele, quando vê as ovelhas sendo atacadas, ele vai lá e vai livrar as ovelhas? Ou ele vai fugir? Ou o mercenário vai fugir e vai deixar as ovelhas na mão do lobo? Ou ele mesmo é o próprio lobo? Então, meus irmãos, é muita responsabilidade cuidar das ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus disse para Pedro, em João capítulo 21, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, o Senhor Jesus interrogou a Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, os meus cordeiros, cuida deles. Em Jeremias 23 diz, ai do pastor que dispersa as ovelhas, que não cuida dela, que não vai atrás. Então nós temos essa responsabilidade, às vezes não estamos sendo pastor, não estamos sendo cooperador, ancião, presbítero, diácono, bispo, não estamos sendo um líder de uma igreja, um responsável por aquela igreja, mas podemos estar espalhando, jogando essa ovelha no abismo, com aquilo que a gente propaga.
com aquilo que a gente fala. E hoje as redes sociais ficou fácil falar, né, meu irmão, minha irmã? Ficou fácil disseminar o ódio, disseminar contendas, divisões. Então hoje em dia está fácil para propagar estas coisas. E o inimigo tem incendiado um pequeno fogo, ele inflama, ele joga mais combustível. E aí ele joga um contra o outro. E aí aquela ovelha está indo para o matador, indo para o abismo. Porque ela acha que todo mundo é assim. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O Senhor Jesus disse que o que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que fala a boca é do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração estiver cheio de ódio, de ira, como que a gente vai pensar, meu Deus, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui? Ele está trazendo edificação? Está fazendo o reino de Deus avançar? Jesus Cristo faria isso? Os apóstolos fariam isso? Está glorificando a Deus o que eu estou falando aqui? Ou está trazendo escândalo? Ou está trazendo destruição na vida da pessoa que está ouvindo? Então, meus irmãos, pensemos bem naquilo que a gente fala. Temos que pensar muito no que vamos falar, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Em Gálatas 6 diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai sofrer, ele vai ceifar. E o Senhor Jesus também diz mais, que de toda palavra frívola, ociosa que o homem disser, dará contas no dia do juízo. Então, nós seremos julgados pelas nossas palavras. É muito sério isso. É um peso, meu irmão e minha irmã, de responsabilidade. Toda palavra que nós dissermos, daremos conta no dia do juízo. Todas as nossas palavras estão sendo registradas por Deus. Estão sendo registradas. Toda a nossa obra está lá em Eclesiastes capítulo 12. O fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. As nossas obras, as nossas palavras, a intenção do nosso coração, Deus sabe da nossa intenção. Ele sabe se aquilo que você disse, está trazendo na internet, essas fofocas, essas difamações que você tem usado no seu canal do YouTube. Deus sabe qual que é a tua intenção. Se a tua intenção é edificar, salvar ou de derrubar. Porque as nossas obras vão ser aqui provadas no fogo. Se for palha, ela vai queimar. Se for madeira, ela não vai resistir o fogo. Ela só vai suportar se for ouro. Se for prata. Mas se as nossas obras forem palha, elas vão se perder, vai se queimar. Não tem valor nenhum. Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Não é uma coisa feia? A gente ir num canal de pregação no YouTube, ou na rede social, qualquer rede que for, e ficar falando mal de igreja, ficar falando mal da liderança de igreja, dos membros da igreja, julgando, esse leve trás, difamando, causando escândalos no reino de Deus. Pensa bem, meu irmão e minha irmã, vamos pedir para Deus sabedoria. Moisés escreveu um salmo, Salmo 90, Senhor, ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Um coração sábio. Um coração que agrada a Deus, porque é Deus que vai julgar. Ele é o único juiz, o apóstolo Tiago disse. Que em nós não está o direito de julgar quem quer que seja.
Da mesma maneira que nós medimos, seremos medidos. Do mesmo jeito que nós julgarmos, seremos julgados. Não compete a nós julgarmos. Compete a nós fazermos o reino de Deus avançar, pregando o Evangelho, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor Jesus. Ninguém verá. Então, meus irmãos, ao invés de ficar esse leve trás, fazendo fofocas na internet, pregue a palavra de Deus, leia as cartas do apóstolo Paulo, o qual o Senhor Jesus lhe revelou para a igreja, para os gentios, para a nossa edificação. Leia lá. Quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas tem que ter esses quesitos em 1 Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 4 fala da apostasia. No segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, fala também da apostasia. Fala que muitos terão comichão nos seus ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Pregue o evangelho, meu irmão e minha irmã, ao invés de ficar disseminando. Ao invés de ficar falando de igrejas, pregue o evangelho, faça diferente. Vai visitar os órfãos e as viúvas. Esta é a religião verdadeira. E guardar-se da contaminação deste mundo. Vamos colocar em prática, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus na nossa vida? Vamos ser melhores a cada dia? Vamos ser pessoas melhores? Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos? Porque o que o diabo quer, ouvinte, ele quer incendiar. Mas veja, meus irmãos, que a língua é um bosque. E um pequeno fogo, uma fagulha uma bituca de cigarro, ela pega fogo em tudo. A nossa língua é a mesma coisa. Palavras que saem, e se as pessoas ouvirem, elas vão se incendiando. Aí você tá lá no YouTube falando mal. As pessoas estão gostando, elas também vão falar mal. Então tá incendiando. Está incendiando. Como que essa pessoa vai ter paz para orar a Deus? Como que ela vai ter paz para confessar os seus pecados? Senhor, eu pequei, eu falei mal das pessoas, eu sou maldizente, eu estou indo para o fogo eterno, meu Pai, porque eu sou maldizente. Eu estou enquadrado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: tais fostes vocês, mas agora sois santos, lavados. Será que você está lavado, meu irmão e minha irmã? Parou de maldizer, parou de falar mal das pessoas? Como que eu vou chegar diante do meu Deus e falar: Senhor, eu estava falando mal de tal pessoa, como que eu vou ter paz para orar, para ter comunhão com Deus? E aqui nesse mesmo capítulo o apóstolo Tiago fala da sabedoria do alto, que ela é pacífica, ela é tratável, ela é imparcial, cheia de misericórdia. A sabedoria terrena, ela é diabólica. Ela é animal. Ela é inflamada pelo inferno. E o inimigo gosta disso. Aí você comenta lá no YouTube. Você está sendo cúmplice. E a Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, não é a palavra minha do pregador. Não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-os. Aquele que odeia seu irmão, 1 João, está escrito na carta de João, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, não está na luz. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Está em trevas porque as trevas lhe cegaram. As trevas cegaram os teus olhos, a tua mente, Satanás te cegou, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que a vontade dele é manter a pessoa presa, cega, amarrada. Ele usa como um cavalo e joga para um lado e joga para o outro. Não seja como a mula, você está sendo como foi Balaão. Quer que o diabo te use para amaldiçoar? Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus e tentou amaldiçoar e não conseguiu.
Deus mudou as palavras de Balaão, profeta que não obedeceu a Deus. Foi tentar amaldiçoar o povo de Deus e as suas palavras foram mudadas. Deus trocou as suas palavras e Ele abençoou. Não lute contra Deus, meu irmão e minha irmã. Se está lá é porque Deus permitiu. Se existem esses ministérios é porque Deus permitiu. Não sejamos juízes. E veja o que Balaão fez. Veja o que Miriam fez e Arão se revoltaram contra Moisés. Eu queria que todos vocês fossem profetas como eu. E eles se revoltaram contra Moisés. Meu irmão e minha irmã, vamos ser mais crentes. Vamos ser o sal desta terra. Vamos ser a luz deste mundo. Vamos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos. Falsos discursos é como o homem natural que olha no espelho o seu rosto e depois ele esquece da sua aparência. Ele já não lembra mais como que estava a sua aparência, de que forma que ele penteou o seu cabelo, de que forma que ela penteou o seu cabelo, como está o seu rosto. A pessoa olhou no espelho, depois de meia hora, 15 minutos já esqueceu. Então temos que colocar ela, gravar nas tábuas do nosso coração, da lei do Espírito e de vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Só que a parte do versículo B diz assim: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que caminham para a carne morrerão. Colherão frutos amargos. Vejamos o exemplo de Cã, filho de Noé. Seu pai estava bêbado, se embriagou depois que tomou o vinho da sua vinha que havia plantado. E aí seu pai ficou nu, porque estava embriagado. E seu filho Cã foi lá e fez fofoca para os seus irmãos, Sem e Jafé. Seus irmãos foram lá com uma capa e cobriram a nudez do seu pai, nem olharam. Mas fez ele saber no dia seguinte o que Cã tinha feito. E Noé amaldiçoou seu filho Cã. Então tem as consequências, meu irmão e minha irmã. De toda palavra que sair da nossa boca, o Senhor Jesus disse. Toda palavra frívola. Em outra tradução diz toda palavra ociosa. E nós seremos justificados ou condenados pelas palavras da nossa boca. Por isso que o maldizente, ele não tem parte do reino de Deus. Você está usando o teu canal para falar mal das igrejas, para falar mal dos irmãos, para falar mal das pessoas? Reveja, pense, muda o teu canal. Fala bem. Bem dizer aqueles que falam mal, aqueles que maldizem, o Senhor Jesus ensinou isso. Bem dizei aos que vos maldizem, fale bem daqueles que te falam mal. Olha o que o Senhor Jesus ensina. Agora pensa bem, meu irmão e minha irmã, não é coisa feia mesmo? Pensa bem. Um irmão casado ou uma irmã casada fazendo fofoca em redes sociais, na internet, no YouTube. Que coisa feia. Eu sinto vergonha disso, meu irmão e minha irmã. Eu sinto vergonha. O apóstolo Paulo se envergonhou que eles estavam levando coisas pequenas dentro da igreja que poderiam ser resolvidas ali, levando para tribunais. Olha que coisa carnal. Que coisa carnal, meu irmão e minha irmã. Que vergonha que a gente sente. Ver o reino de Deus dividido. Oh, meu irmão e minha irmã. Vamos acatar este conselho da parte de Deus. Vamos receber esta palavra de edificação, que faz o reino de Deus avançar e não causar divisão. Porque um reino dividido sobre si, ele não subsiste. E veja quem que se agrada de tudo isso. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. A porta já está aberta para o inferno. Para aquele que está maldizendo, ele está plantando essas obras, ele está abrindo um caminho para o inferno.
e arrastando outras pessoas para esse lugar de tormento. E os espíritos malignos estão juntos, estão todos ali se alegrando, comendo, a serpente está comendo do pó, rastejando, comendo do pó do pecado da língua. E o inferno inflama, joga um contra o outro, lança setas. Ao invés de tomarmos a armadura de Deus, Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que tem boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisto pensai. Tudo que edifica, meu irmão, salmodiando ao Senhor, sendo gratos, com hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor nosso Deus, com as nossas palavras, com o nosso coração, sendo gratos ao Senhor e não maldizendo, porque o maldizente não tem parte no reino de Deus. Não tem parte no reino de Deus. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não herdaremos o reino de Deus, meu irmão e minha irmã. A porta é estreita, é a santificação do corpo, a conservação do corpo, da alma e do espírito. Sejam poucas as tuas palavras. Cuidado com as palavras, com aquilo que nós falamos, estamos se revoltando contra Deus. Porque é Deus que está no controle de todas as igrejas. As igrejas, meu irmão e minha irmã, as igrejas foram instituídas por Deus. É Deus que vai julgar as suas lideranças. O apóstolo Pedro escreveu que o julgamento começará pela casa de Deus. É Deus que julga, meu irmão e minha irmã. Ezequiel capítulo 8. Nós vemos que Deus levou Ezequiel pelos seus cabelos e mostrou tudo o que estava acontecendo ali no templo. Eles se prostravam diante do sol, adoravam o sol. Estavam na apostasia. Deus vê tudo isso. Deus viu que o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, estava fazendo. Deixava os seus filhos se prostituírem, que seus filhos também eram sacerdotes. Estavam se prostituindo, fazendo aquela churrascada com as prostitutas ali. Isso não foi bem aos olhos de Deus. O que Deus fez? Deus levantou Samuel. Nasceu de Ana. E Deus fez dele um sacerdote, um profeta, um juiz. E os reis pecavam, começavam bem, depois pecavam. Rei Josias, rei Ezequias e tantos reis. Rei Joaquim. Rei Manassés, que foi o pior rei que existiu, mas ele se arrependeu, rei Acabe. Mas por causa dos pecados dos reis, meus irmãos, e do povo que também estavam na mesma balança, o que aconteceu? Deus trouxe juízo ali. E chama Nabucodonosor, rei da Babilônia, de meu servo. Ele usou o rei Nabucodonosor para devastar Jerusalém. Acabou com Jerusalém, Nabucodonosor. Deixou só pouco povo que havia ali. Mas aqueles que eram cultos, que tinham estudo, ele levou para a Babilônia. Dentre eles estava ali Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Então nós vemos o juízo de Deus. Aquele que fez o olho, será que não está vendo? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Então, meus irmãos, oremos a Deus. Deus vê todas as coisas, só que Deus, ele é longânimo. O apóstolo Pedro diz que ele é longânimo. Ele é longânimo, misericordioso. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Veja a longanimidade de Deus. Mas quando Deus traz juízo, como ele trouxe em Jerusalém, levou o povo cativo por 70 anos. E aí, certo dia, Nabucodonosor estava ensoberbecendo, se sentindo grande. A minha magnificência, a minha majestade, a minha glória. Aí Deus mostrou um sonho para ele e o abateu. Deus mudou a sua mente, fez ele comer capim como animal por 7 anos. Mas o orvalho ainda caía no pelo de Nabucodonosor. Cresceram pelos no seu corpo. Ficou igual um animal. E a misericórdia, que era o orvalho de Deus, ainda caía sobre
sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Deus estava tendo graça nele, ainda estava tendo misericórdia e a sua graça estava em Nabucodonosor. Embora ele foi afastado lá do palácio e o seu filho Beltesazar estava reinando no seu lugar, mas Nabucodonosor, Deus teve misericórdia dele e depois mudou a situação dele, trouxe de volta para o palácio e ele escreveu uma carta para a glória de Deus, reconhecendo que Deus é Deus, o Todo-Poderoso. E meus irmãos, o apóstolo Paulo também escreveu que vai ter apostasia antes da manifestação do anticristo. A apostasia, o abandono da fé. Cabe a nós pregarmos o evangelho, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É o conselho da palavra de Deus para a minha vida, para começar por mim que estou pregando esta palavra. E para todos nós, meus irmãos, vamos repensar naquilo que a gente está propagando. Se aquilo que a gente está pregando, propagando, está trazendo salvação, edificação, Deus é glorificado. Mas você está causando escândalos, você está causando dissensão, facção, divisão. Aí iremos dar contas a Deus no dia do juízo. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Glorioso, graças nós te damos pela tua palavra, Pai, que nos ensinou a sermos vigilantes, Pai. Muitos de nós não temos vigiado mais. E o Senhor nos ensina a vigiarmos e orarmos para que não entremos em tentação. Guarda, Senhor, a porta dos nossos lábios. Coloca uma guarda para que não venhamos a tropeçar em palavras, mas dirigir o curso da nossa vida com sabedoria, Pai. Ensina-nós a contar os nossos dias de tal maneira, Pai, que alcancemos corações sábios. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Santifica, Pai, na verdade. Dá sabedoria, Senhor, a cada um. Dá sabedoria, Pai. Coloca paz em seu coração, Senhor. Paz, direção. Leve as Escrituras, Pai, para que essa pessoa tenha conhecimento profundo do Evangelho, da paz. Conhecimento profundo da verdade, para que não venha a ser um instrumento nas mãos do diabo, Pai. Não venha a ser inflamado por ele, pelo inferno. Não venha a ser usado por ele, Pai, porque o inimigo tem usado, aquela vez tentou usar Balaão. Ele usa quem der lugar, Pai. Por isso que a tua palavra diz, não deis lugar ao diabo. E não dar lugar ao diabo, não podemos nos irar, gritar, xingar, praguejar, blasfemar, irado, viver irado. Pai Santo e justo, seja com esta pessoa, Pai. O Senhor é Deus de misericórdia, Senhor, Deus de perto, não de longe. Abre os olhos desta pessoa, Pai, que às vezes não está enxergando, Senhor. Acha que é da sua maneira, acha que é do seu jeito, como Pedro, que pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco, mas não era dessa forma. O Senhor Jesus foi lá e pegou a orelha de volta e colocou no lugar. Certa vez, seu discípulo também, Senhor, o que é que nós oramos? Que o Senhor manda fogo do céu? Aí o Senhor Jesus disse, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Eu vim para pegar aquela ovelha que estava jogada, o bom samaritano, caída, que foi assaltada. E quantos que não foram assaltados por certas pessoas em redes sociais que tiraram esta pessoa da igreja. Ó Deus querido e santo, entra com transformação, Pai. Entra com restauração na vida desta pessoa, com regeneração. Ó Santo Deus, enche esta pessoa do Teu Espírito Santo, para que ela não viva mais em toda sorte ventos de doutrinas, de homens incautos, de homens pervertidos, de homens desviados, que o seu propósito é levar esta alma também para o desvio. Ó Santo Deus, as más conversações corrompem os bons costumes, Pai, como o Senhor ensina na Tua palavra. E de todas as palavras frívolas que nós dissemos, iremos dar contas no dia do juízo. Ó Santo e poderoso Deus, como o Senhor colocou uma brasa tirada do altar nos lábios de Isaías, coloca também, Senhor, em nossos lábios esta brasa. Santifica a nossa boca, santifica os nossos corações e mente, e receba esta voz de oração no santo nome
do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, seja toda a honra e toda a glória por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Deus seja sempre louvado.